Pessoal, eu vou gravar novamente porque a gente, na hora da aula, acabou não gravando, né? E teve gente que não participou da aula, que não pôde estar presente. Enfim, vamos falar primeiro sobre Empédocles. Como eu disse, não precisamos nos ater tão profundamente sobre Empédocles, nem sobre os outros, porque, na verdade, o que mais importa para nós é a importância dos filósofos pré-socráticos, dos filósofos da natureza, diante da história da filosofia. Né? Empédocles, vamos lembrar que eles estavam querendo encontrar o elemento primordial que dava origem a todas as coisas, ou então como é que o mundo se organizava, qual é como se diz, a organização do mundo se dá como, né? A cosmologia, né? O cosmo enquanto universo e logia, o estudo, os dizeres de como ele se organiza. Empédocles vai dizer que o mundo é organizado, o mundo é o que é por causa da união entre os quatro elementos: água, terra, fogo e ar. No mundo, cada coisa contém esses quatro elementos, mas de forma desigual. Então, um exemplo que eu dei, a árvore. A árvore, ela tem terra, mas também precisa de água e precisa de fogo para sobreviver. Né? Fogo, entre aspas, o sol, a luz do sol. E também precisa de ar, porque ela faz. Hoje a gente sabe, né, que a árvore faz o processo de transpiração. Né? Mas não somente os vegetais, os animais também. Por exemplo, nós nos alimentamos de vegetais. Então, os vegetais são o quê? Terra com água, fogo e ar. E nós também, olha, precisamos do ar para respirar, nós precisamos da luz do sol, nós tomamos água, entende? Quando a gente morre, vira, entre aspas, cinza, e essa cinza vai para a natureza de novo. Percebe que é da junção dos quatro elementos, e aí Empédocles vai dizer isso, né? Da junção dos quatro elementos é que nós existimos e todas as coisas no mundo existem. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. Olha, em outras palavras, esse filósofo substitui o ser uno por seres primordiais, que como aquele, né, como o uno, são sempre iguais a si próprios, mas exatamente por serem mais de um, combinam-se e descombinam-se das mais distintas maneiras, organizando assim o fluxo do devir que presenciamos no mundo. Os seres originais de Empédocles são a água, a terra, o fogo e o ar, raízes da multiplicidade de seres compostos que preenchem o cosmos e que, no princípio, estavam integralmente unidos em uma esfera compacta, formada por esses quatro elementos em partes iguais. Mas aí, conforme eles foram se desagregando e se juntando em partes diferentes, foram surgindo todas as coisas que existem, ok? Essa é uma fotinho do Empédocles. Que loucura, né? Parece um monge, alguma coisa assim. Mas eu até vejo Empédocles como alguém que tinha muita comunhão com a natureza, porque quando você tem essa noção de que tudo é feito dos quatro elementos, eles passam a fazer parte de como você enxerga o mundo e como você se conecta também com o mundo. Né? Como que você entra em contato com você, assim como os outros seres da natureza, não estão destacados. Todo mundo é feito da mesma coisa, todo mundo é parte do mesmo cosmos. Né? Eu acho muito importante que a gente tenha essa noção de que nós somos parte da natureza, não somos destacados dela. Olha, floresta densa com raios solares penetrando em seu interior. Empédocles afirmou a eternidade do ser e, ao mesmo tempo, considerou o devir. Por que eternidade do ser? Porque fogo, água, terra e ar são eternos, eles não têm começo nem fim. Né? E por que multiplicidade? Né? O devir, devir, lembrando que significa mudança, transformação. Porque estão sempre se transformando. Mas terra, ar, fogo e água nunca deixam de ser o que são. Ok? Bom, depois a gente vai para Anaxágoras de Clasômenas. Clasômenas não era como se diz, o sobrenome dele, Clasômenas é a cidade onde ele nasceu, né? E ele vai falar que a physis, o cosmos, o mundo físico, a natureza, vamos dizer assim,
é feita por homeomerias. O que são as homeomerias? Eu vou ler para vocês. Diante da enorme diversidade de coisas, espécies e fenômenos presentes no cosmos, Anaxágoras pensa na physis com base em uma multiplicidade infinita de elementos ou sementes. São as chamadas homeomerias, assim denominadas porque sua subdivisão contínua resultaria em partes iguais, e a subdivisão de cada uma delas poderia persistir infinitamente, pois do ser não se chega ao nada. Essas homeomerias estariam originalmente agrupadas em uma totalidade indistinguível, que, no entanto, já teria em si misturados todos os seres e todas as qualidades do cosmos. Quando eu estudei isso na faculdade, eu consegui entender fazendo uma analogia com os elementos químicos. Por exemplo, em todos os elementos químicos contém um pouquinho daquilo que eles são. E tudo que existe tem os elementos químicos. Quer dizer, se você dividir, chega tudo, né? Chega a partículas que são diferentes entre si, mas que tudo que existe contém um pouquinho dessas partículas em menor ou maior quantidade, né? Depois eu quero que vocês leiam o texto todo para entender melhor, né? Segundo Anaxágoras, o devir tem como princípio a pluralidade dos seres. Também ele vai falar sobre pluralidade, né? Como que o mundo pode ser um e conter uma infinidade de seres. Bom, depois eu quero que vocês leiam. Leucipo e Demócrito. Demócrito foi o que organizou a teoria do átomo. Átomo em grego quer dizer indivisível. A, negação, tomo, divisão. Então ele diz assim: se você pegar, por exemplo, o seu smartphone e você dividir, né, o seu smartphone, você pode dividir, cortar. Chega uma hora que você não consegue mais. Essa partícula que você não consegue mais cortar, dividir, que é indivisível, é disso que o seu smartphone é feito. Entendeu? Ele diz que existe, além do átomo, o vazio. Então o mundo é feito de átomos. Por exemplo, o meu smartphone é feito de átomos de smartphone. O meu livro é feito de átomos do material que ele é feito, que é papel, né, celulose, vamos dizer assim. Hoje a gente dá nome de celulose. Mas ele é feito de átomos de papel. Ah, mas o papel é feito do quê? De madeira. Tá bom, então o papel tem o mesmo átomo que a madeira tem. Só foi mudado de forma, né? Mas é o mesmo átomo que a madeira tem. Entende? O átomo é a menor partícula de determinada coisa. Além do átomo, tem o vazio, como eu disse. É importante pensar que, para ele, se existe apenas o átomo e o vazio, aquilo que a gente não consegue ver, que são as coisas extrafísicas, né, metafísicas, não existe, porque só existe o átomo e o vazio. Ok? Depois, os filósofos materialistas vão retomar Demócrito e Leucipo. Né? Leucipo era era um discípulo de Demócrito, para formar as teorias materialistas, quer dizer, o que existe, e realistas também, o que existe é aquilo que a gente pode ver, pode tomar contato. Bom, gente? Bom, para falar dos pré-socráticos, a gente termina por aqui. Depois nós vamos continuar com os sofistas, beleza? Beijo no coração, vou gravar outro vídeo para vocês, para ficar tudo dividido certinho. E o próximo vídeo vai ser sobre os sofistas, tá bom? Beijo no coração, gente!